Olá, gente! Nós aqui de novo, hein? E hoje vamos falar de cadeia alimentar. Com certeza você já ouviu falar disso, né? Aquela relação de dependência nutricional que os seres vivos têm entre si. Aquela história, um dia você come, outro dia você come de novo, né? Mas para que comer? Para que se alimentar? Nós precisamos de alimento porque nas nossas células ocorrerá um processo chamado respiração celular. Através desse processo, a matéria orgânica é degradada, metabolizada, quebrada para gerar energia. Para isso ser possível, nós precisamos de matéria orgânica, de comida. Essa comida pode ser produzida por você mesmo, no caso de um organismo autótrofo, ou produzido por outros organismos, no caso de um ser heterótrofo. Se eu tenho uma planta, uma alga ou até mesmo algumas bactérias capazes de fazer fotossíntese, capazes de transformar energia luminosa em energia química, em alimento, eu tenho aí exemplos de produtores. Seres capazes de produzir sua própria matéria orgânica, capazes de converter a matéria inorgânica, gás carbônico e água, em matéria orgânica, em comida. Por outro lado, outros organismos, chamados de heterótrofos, não conseguem produzir seu próprio alimento, sua própria matéria orgânica, para que eles tenham energia. Então eles têm que ingerir o alimento de um outro organismo, de um outro ser vivo. Tá? A importância dessa energia? Para que serve essa energia? Para te manter vivo, para manter tuas funções, o teu sistema nervoso, que é energia elétrica. Tá? Teu sistema nervoso é energia elétrica, né? Passando por você, promovendo contração muscular, promovendo respiração, batimento cardíaco. Bioluminescência. Alguns organismos produzem luz, como por exemplo o vagalume. O movimento. O movimento também requer gasto energético. Tá? E tantos outros processos, como aquela bomba de sódio e potássio, para manter a quantidade adequada de sódio e potássio dentro e fora da célula, tantos outros processos que envolvem gastos de energia e demandam que você tenha esse processo de respiração, tá? Que na célula acontece dentro de uma organela chamada mitocôndria. Mas voltando aqui para o nosso assunto, que é cadeia alimentar, no nosso exemplo, o que é que nós temos? Nós temos o capim. O capim seria aqui um produtor, que é aquele organismo autótrofo, que é aquele organismo capaz de produzir o próprio alimento. O capim serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto, por sua vez, come sapo. Opa, o contrário, né? O sapo come o gafanhoto, pelo amor de Deus. Na cadeia alimentar, a seta aponta para quem come. Perceba, se a seta aponta do gafanhoto em direção ao sapo, é porque o sapo come o gafanhoto. Se a seta aponta do capim em direção ao gafanhoto, é porque o gafanhoto come o capim. E assim sucessivamente. Observe que a cobra come o sapo e a cobra já é consumidor terciário, ou seja, o terceiro que come, o terceiro a consumir. O gavião come a cobra, que é agora o consumidor quaternário, o quarto consumidor, o consumidor de quarta ordem, poderia também ser chamado assim. Ao final dessa cadeia, nós observamos aí na figura os decompositores, que são bactérias e fungos. São eles os responsáveis pela reciclagem de nutrientes, por devolver nutrientes ao solo e à água. Né? São eles que fazem jus àquela frase da Bíblia: Tu és pó e ao pó voltarás. São eles que nos fazem apodrecer. E como é importante esse processo de apodrecer? Porque é ele que garante a devolução de nutrientes para o ambiente e garante, assim, a reciclagem que nos mantém vivos. O que nós temos aqui é uma cadeia, é uma sequência de dependência nutricional entre os organismos. Tá? Cada posição dessa cadeia é chamada de nível trófico. Então o capim, que é o produtor, é o primeiro nível trófico, a primeira posição. O gafanhoto, que é o consumidor primário, é o segundo nível trófico, a segunda posição. O sapo, terceiro nível trófico, a cobra, quarto nível trófico, o gavião, quinto nível trófico, é a posição na cadeia alimentar. Perceba que, se você tentar aí, nesse momento, construir uma cadeia alimentar com qualquer exemplo que você conheça, você não vai chegar no 10º nível trófico. Você não consegue construir uma cadeia que vá até o 10º nível trófico.
Eu também não. Mas por quê? Porque a gente não sabe os exemplos? Não. Porque é impossível. Mas por que é impossível? Porque a energia ela vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Como assim? Observe. Apenas houve incorporação de energia no produtor. Apenas o produtor absorveu energia externa para dentro dele. O capim, através da fotossíntese, pôde converter energia luminosa em energia química, em comida, em matéria orgânica. Os demais organismos apenas estão usando a energia que veio do outro. Não há incorporação, assimilação de energia do meio. É mais ou menos como se fosse assim. Imagine que o capim usou o celular e ele carregou a bateria do celular, energia solar. E ele emprestou o celular para o gafanhoto. Veja, o gafanhoto não carregou esse celular, não houve assimilação de energia ambiental. Então o gafanhoto usa o celular e empresta para o sapo. O sapo usa o celular e empresta para a cobra. Obviamente que essa bateria vai progressivamente descarregando. A quantidade de energia vai progressivamente diminuindo. Então há uma perda de grande quantidade de energia. Tá? Um exemplo muito fácil para entender isso é: você comprou um pintinho na feira e vai alimentá-lo. Ao longo de várias semanas você deu alimento para esse pintinho, até ele virar um frango, 3 quilos, pronto para o abate, você mata e come esse frango. Gente, esse frango, digamos que ele teve 3 quilos, tá? Agora, você já parou para pensar quantos quilos de milho ele comeu para chegar aos 3 quilos? Perceba que esse frango de 3 quilos vai alimentar 3 pessoas, 4 pessoas. Mas se você pegasse todo o milho que ele comeu e fosse alimentar pessoas, você alimentaria 15 pessoas, 20 pessoas? Ou seja, a quantidade de energia que está presente no que ele comeu é bem maior do que está presente nele. A quantidade de energia que está presente em todo o milho que ele comeu é bem maior que a energia presente no frango. Ok? Então houve uma perda de energia. Óbvio, o frango se movimentou, o frango teve sistema nervoso funcionando, então a grande parte da energia do milho foi perdida, foi dissipada, inclusive porque aves são endotermos, produzem calor próprio para sobreviver, assim como nós também. Então são animais que parte do que comem vira calor, ok? Então perceba que esse fenômeno é bem interessante na cadeia alimentar. Há uma perda progressiva de energia, fazendo com que uma cadeia alimentar não se estenda muito, ok? Acontece, gente, que a cadeia alimentar não é bem o que existe naturalmente. O que existe de verdade é a teia alimentar. O que é a teia? A teia é um emaranhado de cadeias. Então, na teia eu vou ter vários produtores, vários consumidores primários ou de primeira ordem, secundários, terciários. Esse emaranhado é a teia alimentar, que é o que de fato existe. E aí fica bem mais difícil a gente entender o que causa a extinção ou a redução de uma população. Porque no exemplo anterior, fica bem fácil você entender. No exemplo anterior, onde nós vimos aquele exemplo do... Tá? Fica bem fácil a gente entender no exemplo anterior, tá? Mas nesse exemplo aqui, é bem complicado, observe. No anterior, se a gente dizimasse o sapo, fica fácil de entender que a população de gafanhoto ia aumentar. Porque não tinha mais sapo para comer gafanhoto. Mas aqui é bem mais complicado. Então o desequilíbrio na cadeia alimentar não é tão difícil de perceber. Mas o desequilíbrio numa teia alimentar já é bem mais complexo, porque há várias interações entre os organismos. Ok? Observe também esse exemplo aqui de uma teia alimentar, onde o homem, observe, ele está presente aí em várias posições. Se eu pego a sequência capim, vaca, homem, o homem está no terceiro nível trófico, na terceira posição. Veja, capim, vaca, homem, terceira posição. O homem é o consumidor secundário. Mas se eu pego a sequência capim, gafanhoto, galinha, homem, o homem agora está ingerindo a galinha, o homem agora está no quarto nível trófico, ou consumidor terciário. Já mudou a posição. Então, numa teia alimentar, não é fixa a posição do organismo. O organismo não está parado num nível trófico. Ele pode estar em vários níveis tróficos, com exceção do produtor. O produtor vai estar sempre no primeiro nível trófico, porque ele é o único capaz de transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. É o único capaz de produzir alimento.
Então, por esse exemplo, percebe-se nitidamente que o homem pode comer em várias posições. Veja aí que, na sequência, capim, vaca, homem, homem, terceiro nível trófico, homem consumidor secundário, segundo a comer, o segundo a consumir. Na sequência, capim, gafanhoto, galinha, homem, o homem já está no quarto nível trófico ou consumidor terciário. Ok, gente? Então, isso é a cadeia e a teia alimentar, tão importante para a gente entender. Ok? E por hoje é só. Na próxima aula a gente fala mais com vocês sobre ecologia. Tchau!